Bom dia para todos vocês, meninos e meninas. Bom dia. Todo mundo preparado hoje para mais um dia de extremo conhecimento? Vou preparar aqui a aula. Vamos abrir agora. Seu criador sempre foi bipolar. Pomba, sempre come de boa. Será que ele tá vendo a gente? Nos rios de alta tensão. Tá escutando, né? Professor, Pomba, se eu pego uma sozinha, Que nem galinha, torturar até sangrar. E aí, galerinha? Agora eu vi vocês. Vocês estão ouvindo a música? Aham. Um pouquinho por mim, que é caso vocês queiram falar. E aí, como é que foi a preparação para aparecer na câmera hoje de manhã? Vai acordar mais cedo ou não? Fala a verdade pra mim. não. Não. Vem com a cara amassada mesmo. Mas vocês não precisam, né? Que são todas bonitas. Agora, imagine se você fosse igual eu, que tem que acordar, pentear o cabelo, tem que fazer todo o sistema preparatório para eu chegar. Só dá uma ajeitadinha no cabelo e pronto. Oi? Não. Só dá uma ajeitada, passa assim do ladinho assim, pronto. Essa semana eu vi que vocês estavam fazendo. Gente, essa música é muito boa, velho. Essa música é muito boa. nos rios de alta tensão. Eu vou abaixar o volume e vou dar bom dia para vocês de verdade. Bom dia para todas vocês, meninas. E só tem meninas Bom aqui. dia. E bom dia para os meninos que não falam comigo nunca, porque eu acho que eu descobri que aluno faz assim, ó, ele liga a aula, deixa lá e vai dormir, volta a dormir. É sério, já descobri. Não todos, mas tem aluno que faz isso. E dessa vez, hoje nós vamos trabalhar o nome da música chama Pomba, do João, acho que é Garizo. É João Guarizo. É uma música bem tosca, muito ótima, porque ele fala assim, chuta a pomba, bate na pomba, mata a pomba, fogo na bomba. Bom, vou abrir aqui a minha aula. Foi muito bom ver vocês, apesar de que todos não quiseram abrir. Fazer algumas perguntas para vocês, antes de mais nada, antes de começar. Aqui a gente já entrou no modernismo? A gente já começou o modernismo aqui no terceiro ano? Só para eu saber? Sim, né? Maravilha. Então eu devo já ter falado dos primeiros dias da Semana de Arte Moderna, devo ter falado bastante sobre isso. Então eu vou começar da onde eu acho que eu terminei, porque parece que vocês estão certinho com o cursinho, graças a Deus. Que é bem bom, porque não me dá trabalho. Deixa eu pegar aqui. Apesar de que... Pronto, eu vou tirar o fone, porque eu consigo me concentrar melhor sem o fone. Eu já falei para vocês, certamente, sobre todos esses aspectos, sobre modernismo. Eu devo ter falado sobre os dias do modernismo, que é na segunda, quarta e quinta-feira e sexta-feira, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, sobre o modernismo do Brasil, né, como ele se desenvolve, e é mais ou menos isso que a gente está falando. E agora eu vou falar especificamente sobre o que resultou depois dessa Semana de Arte Moderna. Como todos vocês sabem, a Semana de Arte Moderna ela teve uma espécie de influência no comportamento literário de quase todo mundo naquele tempo. Claro que quando eu falo assim, uma espécie de, né, não é bem uma mudança total, até mesmo porque a gente sabe que a Semana de Arte Moderna não teve muita
muita adesão fora de São Paulo, e sem contar que o eixo Rio-São Paulo já era contaminado por seus próprios movimentos literários específicos. Mas o modernismo tinha uma proposta que me parece um tanto quanto interessante, que é o fato de que eles queriam construir uma literatura em liberdade, uma literatura que se pudesse expressar livremente, né, os desejos e anseios dessa modernidade. Ou seja, dentro dessa liberdade estética, o que eles queriam era, por exemplo, o Cândido Portinari, que é um pintor exímio. Quando ele pinta os retirantes, vocês podem observar aqui nessa imagem, cara, os retirantes não são uma obra de pintura contemporânea não, que segue os moldes padrões. Observe, por exemplo, o rosto das pessoas, observe a cena, a própria composição de cor, né, que é toda misturada no preto, no cinza e no azul, que vai compondo a cor dessa paisagem desértica. O que me chama muita atenção nessa imagem, e eu sempre gostei dela porque eu acho ela assim, uma imagem muito significativa da seca do Brasil, mas o que me chama a atenção nessa imagem é o fato de que, se você olhar para o fundo, se você olhar para o rosto das pessoas, se você olhar para o corpo das pessoas, tem um tom esquelético mesmo, muito real. Parece que a gente está falando da Semana dos Mortos, né, lá do México, e nem é. E outra coisa também importante, assim, são os detalhes mínimos que fazem dessa pintura, talvez a mais assim, na minha opinião, uma das mais significativas dessa geração, para chamar a atenção da seca do Nordeste, né, e da pobreza. Essa criança aqui, ó, segurando a mão, né, segurando as mãos. Ai, muito obrigado. Segurando as mãos do pai, tipo, numa situação como se falasse, não, para aí, deixa eu tirar uma foto de vocês. E todos eles ficaram olhando para aquela pessoa estranha, tirando a foto. Isso me mexe muito, assim, deixa eu pensando muito sobre essa pintura. Sem contar que existe um tom de profundidade nela. Lá no fundo você vê, apesar do tom desértico, né? Lá no fundo você vê um morro, os pássaros que provavelmente são urubus esperando a família morrer para comê-los. E é muito, assim, violento. O que a literatura brasileira da primeira geração, que tinha como intuito fazer também, que foi parecido com o que o Cândido Portinari fez, denunciar. Há um clima, há uma espécie de necessidade de se denunciar, né? De se denunciar as mazelas sociais. Acho que essa é uma característica muito importante dessa etapa da arte literária moderna. Acredita-se que a Semana de Arte Moderna não tenha tido originalmente o alcance e amplitude que posteriormente foram lhe atribuídos. A exposição de arte, por exemplo, parece que não tem sido coberta, parece não ter sido coberta pela imprensa da época. Somente teve nota publicada por participantes da semana que trabalhavam em jornais como Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Graça Aranha, justamente os três conferencistas, cujas ideias causaram um grande alarde na imprensa. Tá certo? Então, assim, o movimento modernista, ele vai resultar de algumas características que hoje nós usamos ainda. Por exemplo, as músicas, né, hoje que tem uma espécie de cultura de exportação, elas são de origem moderna, assim, do modernismo. Se não fosse o modernismo, provavelmente a gente não teria hoje essa diversidade musical que a gente tem. E não é que o modernismo liberou isso. O modernismo liderou isso. Ele deu a liberdade estética que a gente sempre sonhou. Então, hoje você pode fazer uma música sobre uma pomba, como você pode fazer uma música sobre, sei lá, uma mistura de brega funk, e a galera compreender aquilo como algo legítimo da cultura brasileira. Então, são elementos que se configuram através dessa perspectiva. Entre os movimentos que surgem na década de 1920, destacam-se três, que são três submovimentos. O que são submovimentos, Berpaulo? São movimentos literários
que dentro desses movimentos literários, e vamos dizer que nós estamos vivendo aqui, nos anos 20, os movimentos modernistas. Então, a gente está falando de modernismo. Só que, de repente, começam a surgir movimentos dentro do modernismo que são considerados submovimentos dessa estética que é a estética moderna. Um deles é o pau-brasil. O pau-brasil é de 1924 e surge a partir das ideias do Oswald de Andrade de construir uma obra literária de cunho muito mais disruptivo, de desconstrução, uma poesia tipo exportação, com a função mesmo de ser lida pelo público estrangeiro, com a função de fazer com que a cultura nacional seja respeitada fora do Brasil. Bom, hoje eu posso dizer para vocês, hoje nós podemos dizer para vocês com muita tranquilidade, que não só a gente tem um monte de autor extremamente importante fora do Brasil. Tá, eu não tô falando daquele cara lá, que é como é que é o nome dele, que ele faz aquelas pinturas coloridas, gente. Eu esqueci que esses dias teve até uma polêmica com ele na internet, mas que é antiga aquilo lá. Ah, esqueci, né? Mas esse cara não é artista. Esse cara não é um artista consagrado. Mas fora do Brasil, a galera respeita ele. Romero Brito, ligado? Porque aquilo que ele faz não é aquilo que ele faz. Não tem um conceito estrutural. E eu já vi muitos artistas discutirem aquilo. Tipo assim, ó, que quando você tem um conceito na obra que você produz, estrutural, uma função, e não simplesmente você produz aquilo que você sabe produzir aquilo, seria diferente. Mas olha só, falar que Romero Brito não é arte, e aí é uma coisa que eu discordo dos meus amigos, mas falar que Romero Brito não é uma arte que deve ser levada a sério, é falar que funk não é arte, é falar que Anitta não é arte. Aí você vai falar assim, mas eu também não acho, mas não interessa. É arte aquilo que o artista diz que é arte. Não cabe a mim ou a você fazer um julgamento sobre essa situação. Mas seria essa ideia, né? O Movimento Pau-Brasil surge no ano de 1924. Foi lançado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentava uma posição primitivista buscando uma poesia ingênua. Bom, quando a gente pensa em poesia ingênua, é uma poesia ingênua mesmo. Eu vou mostrar para vocês algumas, deixa eu pegar aqui, acho que vocês já viram, mas eu gosto. Poesia Pau-Brasil, Oswald de Andrade. Vamos ver aqui se o Oswald tem mais poesias Pau-Brasil do que as que a gente já viu. Poesia Pau-Brasil, Movimento Pau-Brasil, Mário de Andrade. Cadê as poesias, Jesus amado? Oswald de Andrade, né? Alguns poemas do livro Pau-Brasil. Achei. Deixa eu mostrar. Eu já mostrei para vocês, mas eu quero ler mais uns. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Aí, ó, alguns poemas do livro Pau-Brasil, só para comentar. Aí aqui tem os poemas que são, de uma forma ou de outra, poemas irônicos que têm a função de curtir, de ironizar, de desqualificar determinados comportamentos e também, claro, de rir de algo que é padrão. Vamos ver aqui. Ainda bem que o meu vai aparecer o quê? Tênis de tênis. Né? Menos problema. Imagina se aparece aqui coisas tipo, sei lá, vibradores, aparece. Vibradores, aí tipo, vai ser estranho, né? Ainda bem que vibrador a gente só compra com Ctrl Shift N, né? Mas aqui aparece tênis, ainda bem que são as propagandas direcionadas, né? Que eles mandam pra gente. Bom, aqui o poema Descoberta, né? Selvagens. Aqui eu acho interessante, assim, quando ele vai contando a história do Brasil, aqui vocês vão perceber que o primeiro passo, a primeira perspectiva que o autor tem é a releitura do passado histórico. E note
sempre falo isso para os meninos, não pode esquecer. Eu disse releitura, não disse revisão. Não, é diferente de releitura e revisão. São coisas muito, muito diferentes, tá? Elementos diferentes. E agora, para finalizar aqui, né, a gente pode ver um vídeo, mas eu não vou achar ele se eu não pegar o histórico, porque eu não me lembro. Puta que pariu. Não, espera. Dá para abrir histórico online, né? Você tá doido? Aí sim, aí é vacilo. Deixa que eu vou abrir meu histórico aqui, normal, enquanto vocês vão vendo outras coisas. Deixa eu ver aqui. Eu, professor, não, vocês estão por fora, vocês não têm a mínima noção. Vocês não têm a mínima noção do que... Ave Maria, misericórdia. Perco meu emprego, sério, tá assistindo minha aula, sério, assiste as minhas aulas ali. Me manda embora. Deixa eu ver aqui, arte moderna. Aí, galera, se as pessoas pudessem realmente acessar o histórico dos nossos computadores, eu tenho certeza que metade de nós perderia o respeito da família e dos amigos. Mas sem acessar o histórico do Ctrl+Shift+N, tá? Ctrl+Shift+N. Não é qualquer histórico, não. Pode dar play? Atenção, vamos escutar aqui rapidão, porque vai falar dos submovimentos e eu gosto. O modernismo representa um grande marco simbólico na cultura brasileira e marca profundamente a produção artística nacional. Nos anos 20, a partir das artes plásticas e da literatura, se propaga rapidamente na música, no teatro, na fotografia e na arquitetura e se firma nas décadas seguintes no imaginário brasileiro. Se no início do modernismo os temas da produção de vanguarda eram a liberdade da forma, o discurso antiparnasiano e principalmente a urgência em romper com o velho e atrasado passado colonial, na década de 30, as influências do pensamento moderno ocidental ganham contornos nacionais mais profundos, mas sem se refugiar no lugar fácil do ufanismo. É em um caráter de amplidão antropofágica que se lançam as bases dessa nova identidade brasileira, numa eterna deglutição. Comemos as manifestações culturais que vêm de fora e as reorganizamos dentro dessa mistura cultural própria, que é o Brasil. No centro do modernismo antropofágico dos anos 20 estão os nomes mais conhecidos: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Burle Marx, Di Cavalcanti e Brecheret. Mas logo depois, nos anos 30, estouram outros artistas que nem sempre são citados com a mesma ênfase da geração anterior. As obras de Alberto Guignard, José Pansetti, Ismael Neri e Cândido Portinari sustentam o movimento com uma produção estética distinta entre si, menos radical, mas com forte raiz na cultura popular. Eles produzem pinturas a óleo, retratos, naturezas mortas, aquarelas e paisagens e foram ativos em incorporar o pensamento das vanguardas europeias em suas proposições artísticas, sempre articulando a questão nacional popular, como nas obras Circo, Baía de Guanabara e Noite de São João. O modernismo até então permanecia restrito ao eixo Rio-São Paulo, mas nesse período ganha fôlego e se estende para Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná e Pernambuco e deixa de ser uma manifestação exclusiva das elites intelectuais burguesas. Nos anos 30 e 40, o movimento incorpora artistas vindo das classes trabalhadoras, com temas mais intimistas e cotidianos. Seja nas paisagens imaginárias de Guinard, nas praias de Pansetti, nos personagens de Portinari ou na imaginação onírica de Neri, essa imersão na brasilidade foi o que preparou o terreno para as décadas seguintes, que veriam a maturidade da arte moderna nos anos 50 e o tropicalismo das décadas de 60 e 70. É interessante, eu gosto, o Philos tem uma pegada que eu acho legal, assim, e mostra algo que é muito real, né? Que é muito interessante,
que é o fato de que o modernismo foi preparando o terreno para que pudesse, em algum determinado momento, ter uma literatura ou até uma música tropicalista, como músicas da época do Caetano Veloso, do Tom Zé, do Chico Buarque de Holanda, essas músicas mais modernas, graças a eles, a gente teve uma liberdade estética muito maior e assim, muito mais proveitosa, eu acredito, porque nós temos uma literatura que a gente pode até chamar mesmo assim, de uma literatura livre. E é muito bom por conta desse modernismo. E entendam, o modernismo, o movimento modernista, era, num princípio, num primeiro momento, um movimento brasileiro, né? Brasileiro. O Manuel Ferreira Goulart, tem um vídeo do Ferreira Goulart, não vou me lembrar, mas seria muito legal. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart fala sobre arte, né? Fala sobre arte neoconcretismo. Ele vai falar sobre neoconcretismo achei. Numa edição que ele fez para Saraiva, né? Ele fala sobre neoconcretismo e lá ele vai contar como é que surgiu as ideias. Eu vou mostrar para vocês, apesar de que o neoconcretismo está bem lá para frente, a gente vai ver isso ano que vem, mas eu acho que vale muito a pena. O Ferreira Goulart é alguém assim que me chama muita atenção. Não sei se vocês estão achando bom, de vez em quando a gente fica passando vídeo, é porque a gente vai lembrando de um vídeo ou de outro tal, e vai fazendo a aula fazer mais sentido para mim, pelo menos, tá bom? Vamos lá. Eu vou pausando. Meu modo de ver esse processo de mudança O Ferreira Goulart já faleceu, tá? Vai fazer 2 anos que ele faleceu. Ele foi um dos poetas mais assim, significativos da poesia neoconcreta da década de 70. E ele tem um poema que, para mim, é um dos mais estranhos, incríveis e complexos e que não tem como ler, por exemplo, numa sala de aula, que se chama Poema Sujo. É realmente muito... Assim, é um poema... E ele diz que ele estava na época da ditadura militar, ele foi ligado, porque ele sempre foi do movimento, mas ele nunca foi presidente, chefe de nada, nem movimento estudantil. Só que ele era famoso. E aí a polícia estava atrás dele e ia prendê-lo. No dia que ia prender, alguém falou para ele, a polícia vai te prender hoje, foge. Aí ele foi levado de carro até a fronteira da Argentina. Lá eles atravessaram ele na fronteira, deram documentos novos para ele, ele ficou na Argentina por alguns anos. E ele achou que ele ia morrer. No dia que ele achou que ele ia morrer, ele resolveu fazer esse poema, que se chama Poema Sujo. Depois, quem tiver interesse, pesquisa, mas assim, eu não indico porque é proibido menor de 18 anos. Nos anos 50 com a arte concreta. A arte concreta é uma ruptura com o modernismo. O modernismo brasileiro ele se caracterizava por ser nacional, nativista, voltado para temáticas indígenas, folclóricas, coisas típicas do Brasil. Ao contrário da vanguarda europeia, que inspirou a vanguarda brasileira de 22, a vanguarda europeia era universalista, ela não era regionalista, nem o cubismo não é uma expressão da cultura francesa, o expressionismo não é uma expressão nacional alemã. Dentro do concretismo surgiria o neoconcretismo, que é um passo adiante, uma vez que o concretismo, por esse caráter muito objetivista, geométrico e tal, ele tendia a uma racionalização crescente do trabalho artístico. O neoconcretismo, ele é, de um certo modo, uma tentativa de superar esse objetivismo. E isso foi conseguido com a participação do espectador na obra, porque o concretismo é estritamente visual. E a poesia concreta vem também visual. Então, quando eu faço o livro-poema, o passar da página faz o poema. Então, é a participação do leitor no fazer do poema.
deixa de ser só ler com o olho. Agora, a mão atua. O livro-poema é o início dessa participação do espectador na obra de arte que vai dar origem ao Bicho da Lígia Clark. Ao fazer um livro que o manuseio ajuda a construir o poema, iniciou-se uma coisa que, graças ao talento da Lígia, do Hélio, deu caminho para uma descoberta, um rumo novo para a arte concreta. Quando se criou a poesia concreta, que foi das conversas nossas com o Augusto de Campos, Haroldo, sobretudo com o Augusto, que vinha ao Rio discutir comigo, porque eu tinha na luta corporal, eu tinha desintegrado a linguagem. Eles viram nisso o passo que faltava para criar uma nova poesia, quer dizer, destruiu a velha. Então vamos criar a nova, que era o objetivo deles. Eles pensavam nisso. Eu, sinceramente, não pensava nisso. Eu fiz aquilo dentro do meu processo de indagação, de busca. Eu não estava pensando em renovar nada. Não era essa a minha preocupação. Mas aí essa conversa deu origem a vamos criar uma nova poesia. E daí, se o discurso tinha sido destruído, então não podia mais escrever discursivamente. Então, a sintaxe da poesia concreta é visual, não é a sintaxe discursiva da língua escrita. Na minha conversa com Augusto de Campos, quando eles mencionaram os poetas que eles consideravam o caminho para a nova poesia, um Cabral, aí eu disse Oswaldo. Aí o Augusto falou, o Oswaldo é um anarquista, um maluco, responsável. Eu falei, bom, eu não estou julgando a pessoa, estou dizendo a poesia dele tem uma linguagem muito jovem, muito fresca, muito nova. Então eu acho que se está pensando em fazer uma nova, tem que levar em conta o Oswaldo de Andrade. Ele levou em consideração o que eu disse e aí se deve a eles, ao Grupo de São Paulo, a importância que o Oswaldo passou a ter, porque aí eles redescobriram o Oswaldo e passaram a valorizar a poesia do Oswaldo, como naquela época, eu comprei o livro do Oswaldo no sebo. Quando você falava do Oswaldo de Andrade... O Oswald de Andrade, mas é o Oswald de Andrade, ele tem uma grande importância na literatura dos anos 20 e 30, mas depois ele era considerado por todo mundo um irresponsável, um artista irresponsável, um artista que não devia ser levado a sério e assim por diante. E aí, o que acontece? Dentro da produção do Oswald, ele vai começar a ser esquecido. Na década de 40, 50, ninguém mais lia Oswald, sabia quem era Oswald. Ele iria ficar, de verdade, desaparecido se não fosse, e aí eu acho que isso é muito importante pensar, né? Se não fossem os investimentos intelectuais do Grupo de São Paulo, no caso, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e o Ferreira Goulart, porque realmente se deve a eles a reintrodução do Oswald de Andrade na literatura nacional, porque ele ficaria totalmente esquecido. Se eu ouvir, era isso que o Augusto falou, é responsável, porque ele era uma pessoa irreverente, rebelde, e tal, tá entendendo? Mas eles conseguiram dar ao Oswaldo um status que o Oswaldo tinha perdido. E com isso, veja bem, com essa coisa do Oswaldo, que é nacionalista, que é brasileira, é que vem o tropicalismo. José Celso monta a peça do Oswaldo, do Rei da Vela, está compreendendo? E aí, com isso, deflagra o que se passou a chamar de tropicalismo, tá certo? Que é, em parte, influenciado pelo Oswaldo e sobretudo, pela essa montagem que o Zé Celso fez, e um pouco a influência da pop art. Com o tempo, essas coisas foram amainando, perdendo o impulso inicial, não é isso? O próprio teatro não ficou seguindo o que o Zé Celso fez, a poesia brasileira não ficou concretista, nem tropicalista, nem nada. Quer dizer,
passado esse período, cada poeta tomou o seu rumo. E eu acho que essa questão nacionalista é uma questão superada, do meu modo de ver. É claro que nós somos um mundo globalizado. É claro que exatamente por isso, cada país, nisso eu estou de acordo, tem que defender a sua cultura, os seus valores, mas sem perder de vista que nós estamos num mundo globalizado, quer dizer, que a humanidade é uma só. Bom, eu acho que ficou, espero que tenha ficado um pouco mais claro, pelo menos isso. Acho que o Ferreira Goulart é um pouco difícil de ser. Ele é um senhor, ele era um senhorzinho, né? Mas o Ferreira Goulart fala uma coisa que é muito importante, muito interessante, que é assim, a arte moderna não fica presa somente à brasilidade, e ela começa a fazer parte de coisas que são universais. Essa arte primitivista de 24, ela é brasileira, né? Ela tem um intuito de brasilidade, mas também ela é uma obra de arte que busca romper um pouco com os padrões estéticos do passado e criar uma arte que seja mais universal. Então, por mais que ela seja Brasil, né? Aliás, pau-brasil é o primeiro produto de exportação nosso, primeiro produto brasileiro de exportação, que é o pau-brasil, a ideia seria essa, seria renovar a cultura brasileira a partir de uma ótica em que você pudesse, né, exaltar a cultura nacional, conviver junto os dois elementos, o cosmopolita e o passado, e produzir uma poesia tipo exportação. Esse era o objetivo dessa poesia de 1924. Acontece que isso não agradou a todo mundo. O manifesto da poesia pau-brasil, feita pelo Oswald de Andrade, não agradou metade do grupo que fazia parte da Semana de Arte Moderna, o que gerou uma espécie de disputa. Daí surge o segundo grupo, que lembra que o primeiro grupo é o Movimento Pau-Brasil, o segundo grupo, Movimento Verde e Amarelo e Escola da ANTA, tá bom? O Movimento Verde e Amarelo e Grupo da ANTA foram movimentos culturais decorrentes da Semana de Arte Moderna de 22. Na literatura tem por características textos patrióticos, ufanistas e a idealização do país. Aí é o grande problema que incorre nesse grupo. Por quê? Porque se a primeira proposta do modernismo era valorizar a arte nacional, era valorizar a arte nacional num sentido muito mais de cultural do que, de fato, no sentido de nacionalismo. Não havia uma ideia de nacionalismo, mas é preciso lembrar que em 26 estava rolando, não só rolando o fascismo na Itália, como também estava rolando o nazismo na Alemanha. O nazismo não estava no poder, 100%, mas estava rolando o nazismo na Alemanha. No Brasil, o grupo formado por Cassiano Ricardo, Melotti Del Pitte, Plínio Salgado, passa a ser um grupo de extremo nacionalismo e, infelizmente, aí é um ponto importante, infelizmente, esse grupo, no futuro, né, num determinado momento, vai culminar numa espécie de partido político chamado de Movimento Integralista Brasileiro. Vocês devem se lembrar, já deve ter estudado essa história, provavelmente, do Movimento Integralista Brasileiro, que foi um grupo de extrema-direita que fez parte da política brasileira entre os anos de 1932 até os anos de 1936, quando o partido é desintegrado. Esse partido era de extrema-direita, extremamente conservador e, o pior de tudo, patriótico. E aí, a gente está vivendo um momento político que o patriotismo tem irritado a gente de um tanto, né? Tem irritado a gente muito, vamos ser sinceros. Patriotismo falso, é um falso patriotismo. É um patriotismo que bate continência para quem patriotismo que bate continência para quem é de fora, né? Um patriotismo que bate continência para estrangeiro. E o que é engraçado é que, na verdade, a ideia
do Plínio Salgado era muito contrário, porque eles não queriam nada que fosse influência estrangeira, nada, nem linguagem, nem produção artística, nem produção literária, nada. Mas, por outro lado, havia ali uma grande necessidade de construir uma arte que fosse, que trouxesse as raízes brasileiras e chamasse atenção para as nossas características. Bom, surge então a ideia, né, a idealização da pátria, e os poemas ganham coisas diferentes do que tinham os poemas do Oswald de Andrade. Características formais, versos livres, sem rima, sem métrica, em estrofação e discurso não linear. Recusando toda e qualquer contágio com ideias europeias, este movimento é uma reação às intenções primitivistas do pau-brasil. Reação, ou seja, eles não achavam legal as ideias primitivistas do pau-brasil. E aí um ponto importante também, eles vão cair numa espécie de nacionalismo fanista, parece os românticos, né? E é esse movimento que vai culminar numa ruptura do grupo modernista e a partir da semana que vem eu continuo. 3 coisas que eu quero falar antes de terminar, faltam 3 minutinhos, né? Um tempo bom, eu posso terminar em qualquer momento a partir de agora, mas 3 coisas importantes. A primeira, agradecer vocês por terem se disponibilizado de aparecer na câmera. Eu vi que nem todo mundo quis. Essa semana foi uma semana muito engraçada, porque isso aconteceu em diversas escolas, foi um movimento muito legal, né? Que os alunos fizeram os professores muito felizes, porque assim, a gente fica falando aqui, e muitas vezes a gente acha que a gente está falando do Telecurso 2000, né? Que é para pessoas que talvez nem estejam assistindo de fato. E aí, quando a gente vê vocês, quer dizer, eu sei que não custa muito, mas vocês acordaram mais cedo, a maioria dos meninos e meninas, para se arrumar, porque eu sei que assistir aula online, você simplesmente pega aqui, senta, fica. Assistir aula online do jeito que você quer. Você não precisa se preparar, não precisa se organizar, não precisa se arrumar. Eu sei que não. E para ligar a câmera precisa. É uma escola que eu trabalho que a câmera é obrigatoriamente ligada. Todo mundo tem que ligar a câmera. Que é fundamental, 2, mas todo mundo tem que ligar a câmera. Os meninos fazem assim, ó. Eles iniciam a aula desse jeito assim. Aí você fala, fulano, você tá aí? Ele faz assim. Oi, professor. Oi, tô aqui, pode falar. Eles não gostam de mostrar de jeito nenhum. A gente tem que ficar se mostrando que é professor, né? Não tem como você fugir disso. E tá todo mundo querendo voltar à rotina normal, né? Tem alguém que não tá com saudade da rotina normal? Fala pra mim aí. Porque eu tô com saudade, gente. Nossa, de voltar pra sala de aula. Mas é isso. Semana que vem, me lembrem, por favor. Nós vamos continuar a partir daqui, ó. Eu esqueci. A partir daqui nós vamos continuar, tá certo? Do Manifesto Antropófago. Um beijo pra vocês. Boa semana. Obrigado pela manhã. Fiquem bem, tomem cuidado, tomem água. E é isso. Valeu, hein? Tchau. Beijos.